Marcos, capítulo 8, versículo 35, diz assim: Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pessoal, o título dessa mensagem é Entregue sua vida à causa de Jesus, ao Evangelho de Jesus. Muitas vezes, como cristãos, nós falamos assim, entrega a tua vida a Jesus. Mas quando a gente analisa o texto e a proposta de Jesus, a gente vê que o ideal seria dizer assim, entrega a tua vida à causa de Jesus. Tá bom? E vocês vão entender por quê. Então, quando observamos a vida de Jesus, vemos que ele tinha uma mensagem muito específica. Qual era a mensagem de Jesus? É o Evangelho do Reino. Jesus tem uma mensagem com nome e sobrenome que são as boas novas do reino de Deus. Jesus, então, através da sua vida, das suas mensagens e das suas parábolas, nos apresentou o reino de Deus. Este reino é totalmente oposto ao reino dos homens e por isso funciona. Ou seja, gera paz e harmonia, enquanto que o reino dos homens gera guerra e destruição. O reino proposto por Jesus, em tese, é um reino onde o rei serve e não é servido. Essa é a diferença do reino de Deus para o reino dos homens, é que lá tudo é o contrário e por isso que dá certo, enquanto que nós fazemos tudo errado e o resultado é esse que a gente vive, esse inferno que a gente vive. Então Jesus vem nos mostrar e apresentar o reino de Deus e dizer, olha, querem ter vida, querem ter salvação, querem ter futuro, querem ter esperança para vocês, então façam como eu vou mostrar. Porque senão é autodestruição, é ruína e o pior, para que viver no inferno desse? Então, já começa pelo rei, que no reino de Deus ele não é um rei que quer ser servido, ele serve, no caso de Jesus, é o exemplo desse reino, onde os líderes são postos em cargos de governo não por sua capacidade política, parentesco ou amizade com o rei, e sim pela sua disposição de servir. Isso está lá em Marcos 10, 42 a 45, em outros textos também paralelos. E onde as pessoas buscam a paz e a justiça, entre outras qualidades que geram paz e harmonia na sociedade. Está lá em Mateus, no Sermão do Monte, Mateus 5, do 1 ao 12, onde Jesus mostra como é que são as pessoas desse reino de Deus. Não preocupadas pela sua felicidade, mas pela felicidade do outro, preocupadas em serem justas em todas as suas atitudes, ações. Então, pessoas simples e não orgulhosas, querendo oprimir os outros, é por isso que funciona. Então, Jesus nos apresenta um reino, ele mostra esse reino. Então, a propósito de Jesus foi nos apresentar este reino e fazer com que nos apaixonássemos por este reino, pois só podemos obedecer de coração aquilo que amamos. Não tem como. Se a gente não ama alguma coisa, não tem como obedecer. Podemos obedecer da boca para fora, mas o nosso coração nunca estará totalmente entregue. Então, ao pedir que percamos nossa vida por sua causa e por seu evangelho, Jesus estava pedindo que entregássemos nossa vida à causa do reino. Tá bom? Este era o seu evangelho. Então, eu não quis dizer no início aqui de por que não devemos entregar a nossa vida a Jesus, porque eu não quis ser polêmica, não quero ser polêmico, mas às vezes nós temos que falar bem claro. Então aqui seria essa pergunta, por que então não entregar a vida a Jesus? Pode parecer algo estranho, então, o cristão fazer uma proposta de não entregar a vida a Jesus. Então, antes que vocês me apedrejem, ou me crucifiquem, espera um pouquinho. Sigam escutando para vocês entenderem aonde eu quero chegar, e eu creio também que é onde Jesus queria que chegássemos. Então, ao analisarmos a mensagem de Jesus, vemos que a sua proposta nunca foi uma proposta de requerer nossa vida, e sim de aceitar o seu reino, aceitar a sua causa. Ao nos dar a vida, Jesus quis que a vivêssemos de maneira justa, misericordiosa e humilde diante de Deus, conforme nos fala em Miqueias 6:8, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratique a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Tá bom? Então, isto é, a vida que nos foi dada é para ser vivida com todo o seu esplendor,
com todas as suas alegrias e tristezas, com toda a sua beleza e suas descobertas, com todo o seu trabalho e descanso, mas nunca nos foi dada a permissão de sermos maus, injustos e cruéis. Ao resumir a lei de Deus em 2 mandamentos principais que incluem o amor a Deus e ao próximo, isso está em Mateus 22, 37 e 40, e também que deveríamos fazer aos outros o que os outros deveriam fazer a nós, Mateus 7, 12, Jesus nos dá a ideia de que a vida não é algo mau em si, a não ser quando perde o seu propósito. Estão entendendo? Então, a vida Deus nos deu para que a gente viva de maneira justa, piedosa, misericordiosa, tá bom? Mas nunca temos o direito de fazer da nossa vida algo mal em relação ao próximo, porque pagaremos caro. Tá? Então a proposta de Deus, aí a gente tem que entender um pouco da história para entender todo o contexto. Então a proposta de Deus é escolher o povo de Israel como seu representante na terra. Era uma proposta de uma sociedade justa, sem pobreza e sem opressão. Até mesmo com os estrangeiros que faziam parte da nação de Israel. Na verdade, a sociedade judaica deveria ser uma sociedade contracultural e contrassocial ao modelo egípcio, de nação com toda a sua injustiça, opressão e privilegiados graças a um sistema injusto. Ao perder o seu propósito como nação e como representante de Deus, Israel perderá o seu propósito como comunidade alternativa, antagônica e atraente. E será exilada para deixar claro que a falha nunca foi de Deus e sim do povo, que tendo o privilégio e ao mesmo tempo a responsabilidade, decidiu não fazer a diferença e o pior, querer ser igual a todas as nações. 1 Samuel 8,5. Então Israel perde o seu propósito como nação. Então a ideia de Deus sempre foi de buscar um povo que o representasse e não que o adorasse sem um propósito específico. Tá bom? Tanto que Jesus nunca faz o apelo de adoração, me adore. Quem pede para ser adorado no Novo Testamento é Satanás quando apresenta o reino dos homens. Tá? Agora, quando Jesus chegava, ele dizia, siga-me, porque eu estou indo para o reino de Deus. É só observar como eu vivo que vocês chegarão lá também, senão não tem como. A adoração a Deus seria num contexto de comunidade. Então, para que não pensem que a gente não deve adorar a Deus, não. A Bíblia fala da adoração, porém, a adoração a Deus seria num contexto de comunidade, onde todos celebrariam a paz, a justiça e a harmonia social. O povo se reuniria para adorar o seu estilo de vida que gerava paz, conforto e alegria a todos devido à obediência a Deus e não a reis humanos. Por isso o jejum de Isaías 58 é rechaçado por Deus, porque Deus não está preocupado com sacrifícios sem propósito que gere paz para uma comunidade. O propósito de Deus era muito superior a isso, tá bom? A adoração deveria ser num contexto de comunidade onde todos celebrariam esse Deus que gera paz para todos e justiça para todos. A proposta de Jesus no Novo Testamento será a mesma proposta de Deus no Antigo Testamento, com algumas diferenças fundamentais. A proposta agora não era tirar um povo à força de um reinado humano, e sim apresentar um reino e fazer com que as pessoas voluntariamente aceitassem esse chamado, esse reino. Pois, como vimos na experiência de Israel, tirar o povo do Egito não foi tão difícil como tirar o Egito, conceito do povo de Israel. Então Deus liberta o povo de Israel, tá bom? Tira do Egito, daquele sistema, para mostrar uma outra sociedade. Mas o problema, o que foi difícil? Foi difícil tirar aquele Egito de dentro do coração de Israel, que ele não conseguiu. Então a proposta de Jesus é apresentar o reino. Um reino justo, um reino de pessoas que buscam umas se ajudar as outras, um reino onde não há pobreza, onde não há opressão. Nós nos apaixonarmos por esse reino e obedecermos de coração voluntário e não sermos obrigados a sair. Por isso a proposta de Jesus é apresentar o reino de Deus, que é distinto e oposto ao reino dos homens, para que pudéssemos analisá-lo e aceitá-lo de forma voluntária, pois se a decisão de aceitar o reino não for de forma voluntária, nunca será verdadeira, sincera e de fácil obediência. Pois bem, na parábola dos talentos, agora é importantíssimo aqui, tá? Para a gente entender todo esse contexto e qual é então, o que Jesus espera de nós nesse tempo que resta para a sua segunda vinda, uma vez que aceitemos o seu reino, tá? Onde o rei serve, onde os líderes servem e onde as pessoas buscam o bem-estar das outras e não de si mesmo. Uma salvação egoísta, vamos dizer assim, que traz caos, né, para a humanidade,
quando todos pensam egoisticamente a respeito da vida. Lucas 19:11, preste atenção agora porque aqui é interessante. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Então aqui, mais importante que a própria parábola é este comentário que Lucas nos apresenta, ou seja, ao chegar em Jerusalém, o povo estava todo empolgado em fazer de Jesus o rei e depor o rei que ali estava. Porém, ao perceber isso, Jesus conta esta parábola justamente para dar duas lições cruciais. A primeira é que não adiantaria trocar somente o rei se o sistema estava corrompido. Então, Jesus está chegando lá e o pessoal começa aquela gritaria, aquele auê, aquela loucura toda, pensando que Jesus ia lá cortar o pescoço do rei e assumir o trono e agora ele ia reinar. Pessoal, se o sistema está corrompido, não adianta trocar o rei, é questão de tempo para que volte a ser o que era antes. Então, não adiantaria trocar o rei se as pessoas continuassem pensando no conceito do reino no sentido humano. Seria uma questão de tempo para os discípulos começarem a travar brigas e complôs para ver qual teria o direito ao próximo reinado ou a posição de destaque ao lado de Jesus. Aliás, essa disputa de poder já havia sido manifestada pelos discípulos antes de chegarem até ali. Marcos 10:42 a gente já viu, e 8:33 e 37, entre outros textos paralelos a esse. A parábola terá a intenção de contar aos discípulos que, se não houver uma mudança de conceito de reino, é uma questão de tempo para que ele se autodestrua, como são todos os reinos humanos. Então, Jesus irá apresentar também qual deve ser o nosso objetivo até a sua volta. Ao invés de esperarmos apaticamente e individualmente a sua segunda vida, somos chamados a ser embaixadores deste reino oposto, apresentado por ele, até para que, quando ele volte pela segunda vez, ele seja seguido e não crucificado. Porque as pessoas não entenderam o reino de Jesus ou não quiseram aceitar. Então, portanto, ao entendermos o reino, somos chamados não somente a aceitar o reino, o conceito, e não simplesmente a pessoa de Jesus, e somos convocados a sermos agentes desse mundo na propagação deste reino no seu sistema justo, igualitário e harmonioso, onde todos são chamados a não querer salvar a si mesmos, e sim a querer dar sua vida em prol do outro. A salvação nesse sentido é muito mais uma salvação da forma egoística de pensar, que produz injustiças, desigualdade e ódio, para uma maneira de pensar mais altruísta que produz sociedades e o reino de paz proposto por Jesus. A parábola segue e Jesus deixará claro qual é o nosso papel até a sua segunda vida. Agora Jesus vai explicar então a parábola, mas primeiro ele explica o porquê que ele conta essa parábola, que é muito importante entendermos. Lucas 19:12, ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Então, a ser coroado na cruz, Jesus nos dá o maior exemplo do seu reino totalmente invertido aos reinos humanos. Então, uma coroação de um rei ou uma rainha, humanamente falando, necessita ter luxo, demonstração de poder, para que os súditos entendam que é quem agora reina e a quem devem prestar sua total obediência. Então, na cruz, Jesus nos dá a última lição desse reino justo e humilde que ele propõe. Porém, toda a sua vida, desde o seu nascimento humilde, eram lições de como deveria ser o seu reino e como seus seguidores e amigos, ao invés de súditos, deveriam se comportar em relação ao rei e em relação uns com os outros. Ao dizer, façam esse dinheiro render até a minha volta, claramente Jesus nos pede que façamos que suas lições a respeito deste reino invertido sejam propagadas, para que todos possam decidir em qual reino querem viver. A mudança deve ser de conceito de reino e não somente de rei. A história de Noé nos mostra que não adianta salvar pessoas sem que elas tenham uma mudança de pensamento, pois, com o passar do tempo, tais pessoas tornam as novas sociedades iguais ou piores a que estavam acostumadas antes. A história da humanidade também nos revelou vários reis que foram depostos para que outros tomassem seus lugares. E o que vimos não foi uma melhora na sociedade, sim uma mudança entre privilegiados e opressores. Se não há uma mudança de conceito de reino, não adianta trocar o rei. Por isso Jesus irá contar essa parábola a todos que o queriam fazer dele o rei
sem entender a diferença do seu reino para os outros reinos. Por isso que a mensagem de Jesus era a mensagem do reino de Deus oposto e invertido ao reino dos homens, e que por isso funcionava enquanto o nosso não funciona. Seguindo a parábola 14, mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então Jesus veio para ser rei, como diz na sua inscrição na cruz, em 3 idiomas, hebraico, grego e latim, onde estava escrito o quê? Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Sua ideia era reinar pelos judeus para que todos os outros povos vissem a diferença desse reino em relação aos outros e de forma voluntária aceitariam esse reino. Porém, vimos que o seu povo o rejeitou. Então mandou chamar os servos a quem dera dinheiro a fim de saber quanto tinham lucrado. Então é claro que Jesus não está falando de dinheiro aqui, ele está falando desse conceito, dessas ideias, esses ideais que a gente tem que seguir passando para que mais pessoas entendam como é o reino de Deus, por isso que ele é tão maravilhoso e por isso que ele funciona, tá? Então a parábola segue, o próximo passo nos diz pelo que deveremos prestar contas como seguidores de Jesus, tá? Então devemos prestar contas não de quantas igrejas fizemos, quantos ministérios criamos, quantos apelos e pessoas vieram à frente, e sim de quanto divulgamos o seu reino. Claro que se dentro de um contexto de igreja pudermos divulgar o reino de Deus, ótimo. Agora a igreja não pode ser um fim em si mesma, ela tem que ter um propósito da divulgação desse reino invertido. Então, divulgar o reino, que seria seu conceito, sua proposta e sua maneira invertida de ser em relação aos reinos humanos e que por isso funciona. Jesus irá nos cobrar se divulgamos a ideologia de seu reino para que as pessoas pudessem voluntariamente escolher em qual reino gostariam de viver. Eu não sei especificamente em qual momento da história os seguidores de Jesus, ao invés de divulgar o reino e o seu rei, divulgaram somente um Salvador, porém, vemos que essa mudança de atitude em relação à mensagem não gerou um compromisso com o reino e a sua forma oposta aos reinos humanos. Como disse Albert Schweitzer, Jesus pregava o reino e nós pregamos a ele. Tá? A frase dita por Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, em 1952. História linda dele, basta procurar. Jesus pregava o reino e nós pregamos a ele. Claro que ao ser rei deste reino, pregar a Jesus não é de todo errado, porém, se queremos ser fiéis à sua doutrina e não estar em dívida enquanto ao nosso encontro com ele, devemos ser fiéis à mensagem do reino. Segue a parábola. O primeiro veio e disse, versículo 16, estamos em Lucas, qual era o texto ali para vocês procurarem depois, Lucas 19, 16, o primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Então aqui a explicação é que a pessoa que entendeu a proposta do reino, o aceitou e dedica toda a sua vida para fazer render o conceito deste reino, será presenteado com 10 cidades ou mais, pois o objetivo de Jesus é que vivamos com governos dispostos a servir e não a serem servidos. Quanto mais entendemos que o governo no reino de Jesus significa bacias e toalhas e não haréns, luxúria e poder, mais teremos cidades e pessoas para governar para que todos sejam felizes e não somente nós e nossos aliados. Pois no conceito de reino de Jesus ninguém pode ser perdido ou esquecido pelo sistema corrompido, injusto, que gera privilégios e não a paz, como era o conceito judaico de Shalom. O segundo veio e disse, segue a parábola: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu também: você encarregue-se de 5 cidades. A parábola segue com a mesma verdade, isto é, a ideia de ter subdivisões para que o acesso à igualdade, oportunidade e justiça seja para todas é bem-vinda. Porém, subdivisões que separam e privilegiam alguns em detrimento do acesso aos menos favorecidos e mais injustiçados em uma sociedade, faz parte do reino egoísta que, ao invés de gerar paz, gera ódio e violência. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano, tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tome dele a sua mina e dê-na ao que tem 10.
Então, pessoal, agora Jesus demonstra toda a sua indignação com a pessoa que não fez nada entre o hiato da sua segunda vida e que não proporcionou para ninguém esse conceito de reino invertido que funciona. Se como seguidores de Jesus não propagamos o reino, o seu conceito de justiça, igualdade e paz, não cumprimos o nosso papel e não damos a oportunidade para as pessoas escolherem em qual reino querem viver. Ao viver num compasso de espera e sem propósito específico como embaixadores deste reino, não agregamos e nem somos agentes como Jesus foi. Se a mensagem de Jesus foi a do reino de Deus, por que a nossa proposta não é a mesma? Se com a vida ele demonstrou este reino, por que nós não fazemos o mesmo em todas as esferas na qual ele nos colocou? Não fazer esse dinheiro render, além de desobediência, nos renderá uma grave punição de Jesus, pois nós não fomos representantes do seu reino como deveria ter sido antes o povo de Israel. O erro é o mesmo e a punição será também. Por isso que Israel, ao perder o seu propósito como nação, deixa de existir para voltar somente depois, né? E o sal, quando deixa de ter o sabor, para que ele serve? Só para ser pisado pelos homens. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu, eu lhes digo que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Por que Jesus fala isso? Então aqui não tem nada a ver com injustiça e sim com coerência. Como Jesus entregará cidades a pessoas que não... Como Jesus vai entregar cidades a pessoas que não entenderam a proposta do reino. A pessoa que não entendeu a proposta do reino, o máximo que irá conseguir é transformar uma sociedade onde deve reinar a justiça e a paz, vai transformar a cidade num lugar de violência e ódio. Não existe motivo para que isso aconteça. Por isso será dado a quem entendeu o conceito de reino, pois isso gerará mais reinos de paz e justiça, que é o propósito desde o início da criação de Deus. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Aqui fica claro que os inimigos, não somente inimigos do rei Jesus, e sim do conceito de reino, onde todos têm acesso à justiça, harmonia e paz. Ser contra um reino desse significa ser a favor de um reino onde poucos são privilegiados em detrimento de muitos. E sendo assim, não há sentido para seguir vivendo, pois pessoas assim transformam qualquer lugar que vivem em um inferno. Então, seja na terra ou seja no céu. Portanto, ao não querer entregar a vida a Jesus, e sim ao seu reino e à sua causa, queremos dizer que isso significa entregar nossa vida para a salvação de todos, e não somente de nós mesmos. Enquanto estivermos preocupados somente com a nossa salvação, significa que não entendemos ainda o que significa a salvação e o que Jesus fez por nós na cruz. Se assim como Jesus não estivermos dispostos a dar nossa vida à causa de um reino, de justiça e igualdade, não há significado de continuar vivendo. Por isso, a sua mensagem foi: mudem o pensamento, pois eu vos trago o reino de Deus. Mateus 4,17. Então, a mensagem de Jesus era essa: mudem o pensamento. A palavra arrepender no grego significa literalmente mudar o pensamento. Vocês estão acostumados a viver no reino de homens e vocês estão vendo a desgraça que isso gera, e agora eu vou trazer o reino de Deus. Vocês terão a opção de escolher. Tá? Se vocês quiserem o reino de Deus, sigam o meu caminho, sigam a minha maneira de agir, de atuar em todas as esferas da vida de vocês, porque é para lá eu estou indo, e quem decidir agir que nem eu, caminha para esse reino de vida e de paz. Que possamos entregar nossa vida à causa do reino. Esse é o chamado de Jesus, e todos somos convocados a participar desse reino. Que Deus abençoe a todos.